aí, alunos do quinto ano, tudo certo com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de número 11 da disciplina de língua portuguesa. Na aula passada a gente trabalhou sobre contos de aventura e hoje a gente vai trabalhar sobre contos de assombração e contos de enigma. Então, os objetivos dessa aula são conceituar conto de assombração e conto de enigma, analisar os elementos dos tipos de contos e conhecer um conto de assombração e um de enigma, interpretando-os. Então, o que é um conto de assombração? O próprio nome ele já vai estar aí revelando o que seria um conto de assombração. É aquele que traz suspense, que traz um certo terror, né? Quando o leitor lê, ele se encontra com o susto e a sensação do medo. Então, ele se assusta muito facilmente. Isso aqui eu digo em contos, em contos escritos ou mesmo em filme, em teatro, enfim. Então, dá aquela sensação de susto a todo momento e automaticamente uma sensação de medo, tá? Tem aquele suspense, aquela tensão, né, com o que pode vir a acontecer. Normalmente, são contos que envolvem aí morte, fantasma, criaturas medonhas, criaturas sobrenaturais também, tá? Então, envolve, a gente percebe aqui que ele traz coisas, né, para nossa realidade que seriam coisas mais negativas ou coisas, né, que causam um certo terror, um certo medo. Elementos do conto de assombração. Então, sobre os personagens, eles podem ser personagens sobrenaturais, ou seja, que a gente não tem como personagens existentes na nossa realidade. Por exemplo, fantasma, monstro, vampiro, né, criaturas medonhas. Tempo. Geralmente o conto de terror ele envolve um tempo curto, de horas ou dias. Então se passa, né, numa situação que ocorre, né, principalmente a gente vê durante a noite, né, os contos de assombração eles se passam em períodos mais noturnos, deixando mais sombria ainda a história, tá? Então podem ocorrer durante algumas horas ou pode ser que ocorrem, né, em alguns dias. Então não é um tempo tão extenso assim. Claro que às vezes no conto de assombração o que se traz é, às vezes, por exemplo, uma casa mal assombrada. Então, a pessoa, né, um personagem diz, eu já ouvi falar que há alguns anos nessa casa morreu uma pessoa, por exemplo. Tá? Então, assim, se faz um resgate do tempo, né, um resgate histórico, mas o tempo que está acontecendo, né, isso é só um resgate, o que está acontecendo mesmo na história, ele é mais curto. O espaço, casa mal assombrada, às vezes uma igreja, cemitério, né? Diversos locais assim que são um pouquinho mais sombrios. Casa mal assombrada é bastante comum, inclusive o que a gente vai ler se refere a isso. A ação se refere ao que acontece, tá? O que há de sombrio é justamente aquilo que é estranho para os personagens, que não é comum, né? Então, o que torna aquele conto sombrio, assustador, medonho? É algo que não é comum da realidade, algo diferente, sobrenatural, tá? Isso é o que torna aquilo medonho. O narrador é aquele que conta a história, né? Ele pode estar envolvido naquela história, ele pode estar dentro da história ou pode estar fora, né? O narrador e observador, apenas observando as vivências dos personagens. Pessoal, a gente vai ler um conto aqui que seria A Casa Mal Assombrada. Ele não é um conto de assombração tão assustador, mas ele causa um pouquinho nessa sensação de suspense. João, David e Victor costumavam se divertir no parque e fazer corridas, mas a melhor parte era quando eles andavam de bicicleta na rua e jogavam futebol. Aquele dia foi como qualquer outro. Eles brincaram até se cansarem no recreio das aulas. Quando saíram, concordaram em trocar de roupa e jogar futebol. Ao chegar com a sua bicicleta no campo de futebol, David organizou tudo na quadra para começar a jogar, mas os seus amigos demoraram mais que o normal. David já estava começando a se preocupar quando os viu se aproximando, murmurando entre si. "Onde vocês estavam?" perguntou David. "Você não vai acreditar no que vimos", disse João, exaltado. "Ou o que pensávamos ter visto", Victor disse rapidamente. "Você sabe o que foi isso? Não negue", João gritou. Vamos ver, interrompe David.
Explique o que está acontecendo, mas um por um, porque eu não estou entendendo nada. Estava chegando, deixei a bola cair e quando fui procurá-la, acabei na frente de uma casa abandonada no final da rua. Quando me abaixei para pegar a bola, notei algo que brilhava e... falou João. Ele começou a bisbilhotar pela janela e eu cheguei nesse instante, concluiu Victor. Eu queria investigar e quando Victor se aproximou, ele quis também. E aí nós vimos, continuou João. O que? Perguntou David, impaciente. Um fantasma. Um fantasma? Sim, com o terno branco. Ele estava na nossa frente e gritou para sairmos com uma voz horrível. E o que mais? Corremos, andamos de bicicleta e chegamos a toda velocidade. Ok, David disse. Então não temos certeza se era um fantasma. Amanhã, quando deixarmos a escola, poderíamos dar uma olhada. Amanhã? João perguntou. Nem pense nisso agora. Já é tarde e está escurecendo, Victor disse. Por isso, não se espera que as crianças ousem ir nesse momento. Assim, temos o fator surpresa, disse João. Não, João, acho que Victor está certo. É tarde, nossos pais vão estar esperando por nós em casa. É melhor que amanhã deixemos a escola diretamente para investigar, disse David. Então, todos foram para casa, mas ninguém conseguiu dormir. No dia seguinte, conforme combinado, eles deixaram a escola diretamente para procurar as suas bicicletas e investigar. Já na frente da casa abandonada, os três amigos se armaram de coragem, desceram de bicicleta e lentamente se aproximaram da porta da casa antiga. Quando se aproximaram, o ritmo de seus corações e respiração aumentou. Cada um, por sua vez, queria fugir, mas se entreolharam como se quisessem se dar coragem e seguir em frente. Esgueiraram-se pela seção que os levava à porta, e quando iam abri-la, a maçaneta se moveu e a porta se abriu. Os três saíram correndo e atrás deles estava a figura daquele ser branco que tinham visto no dia anterior pela janela. Alto aí! Esperem, gente, disse o homem branco. Mas os meninos não queriam parar até João acabar caindo. Seus dois amigos tiveram que parar para ajudá-lo a se levantar. Então o homem os alcançou. Agora que estão tão perto, podiam ver que era um homem alto, de terno branco, como um astronauta. O que as crianças estão fazendo aqui? Disse o homem através do seu terno. Pode ser perigoso. E as crianças o olhavam congeladas de medo. Por favor, crianças, estou analisando esta casa há vários dias para ver se há algo que pode ser recuperado aqui ou se preciso demolir para poder me mudar. Mudar-se? Disse Victor. Sim, comprei esse imóvel recentemente, mas você vê que é um desastre. Então tento limpar, mas ontem os vi farejando e hoje estão no meu quintal. Você pode imaginar a quantidade de insetos aqui? Você não deve se aproximar, não até o acabar. O homem disse a eles enquanto eles se afastavam de bicicleta, rindo do mal-entendido. Então aqui a gente tem um conto de aventura, a gente percebe um conto de assombração, de terror, que começa, né, dá um certo suspense no meio, fala sobre fantasma, mas depois a gente vê que na verdade foi apenas um mal-entendido, né, que era um senhor que queria comprar aquele imóvel, ele está utilizando o terno branco e os meninos já imaginaram que era um fantasma. Pessoal, agora a gente vai trabalhar sobre conto de enigma. Ele é um pouco parecido com o conto de assombração, tá? Porque ele também traz um certo suspense, uma certa tensão. Então, os contos de enigma, eles são aqueles em que ocorre um mistério a ser desvendado e assim no decorrer da narrativa aparecem pistas para desvendar o mistério, que às vezes podem confundir o leitor. Algo bem interessante do conto de enigma é justamente essa questão, né? Se joga pistas durante o conto, mas elas podem acabar confundindo a mente do leitor. Então a pessoa está lendo, ela mesma já desvendeu o mistério, já sei quem é o culpado, por exemplo.
e no final ela vê que não é verdade o que ela estava pensando. Ou às vezes pode ser que sim, né? O leitor realmente acertou. Os contos de enigma, eles comportam o enigma, que é o mistério em si, um fato aí difícil de ser compreendido, né? Isso é um enigma, algo realmente complexo de ser entendido. A vítima é aquele que sofre com a situação, né? Aquela pessoa que é prejudicada. O culpado, obviamente, é aquele que está prejudicando a vítima, né? Por conta dele, né? Por culpa dele que ocorreu todo o mistério, todo o enigma. O detetive é o agente que investiga toda a ação, né? Ele analisa as pistas, os acontecimentos, as pessoas para tentar solucionar o mistério. As pistas são os sinais que vão estar ajudando aí esse detetive a desvendar o mistério. A solução do enigma é quando o mistério é resolvido, né? No final do conto. Pessoal, eu trouxe para vocês um slide a mais falando sobre o Sherlock Holmes. Provavelmente vocês já ouviram falar, né? Ele é um personagem fictício, não é um personagem real, britânico. Ele foi criado pelo médico e escritor Arthur Conan Doyle em 1887. Olha só como é um personagem antigo. Ele é um dos mais famosos detetives fictícios da literatura mundial. Tá? Então nós temos diversas obras envolvendo aí o Sherlock Holmes aí como um detetive. Então agora, pessoal, vocês vão estar fazendo a leitura de um conto que eu particularmente gosto bastante, que é O Incrível Enigma do Galinheiro. Ele vai estar trazendo o Sherlock Holmes, né, como atuando aí como detetive. Eu espero que vocês gostem, que vocês compreendam bastante aí, que consigam interpretar bem esse conto. Depois vocês vão realizar aí uma interpretação dele. Até a próxima e bons estudos!